Então, vamos estar orando, colocando nossa vida diante do Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa noite, por estarmos aqui juntos neste treinamento avançado de líderes. Nós clamamos, Senhor, o mover do teu Espírito sobre nós, a direção poderosa do Senhor sobre nossas vidas, sobre essa palavra, Senhor, que será ministrada. Teu Espírito Santo venha nos dirigir, nos inspirar. O Senhor venha visitar com renovo, o Senhor venha visitar com cura, com restauração. Em nome de Jesus, Pai, cada lar, cada pessoa que está agora conectada, cada pessoa que for conectando, que for, ó Deus, participando desse momento, dessa transmissão, que o Teu Espírito Santo esteja já ministrando sobre esse lar, repreendendo todo o mal, estabelecendo a Tua paz, a Tua alegria, a Tua presença poderosa, Senhor, em nome de Jesus, sobre esta casa, sobre esta pessoa. Pai, em nome de Jesus, nos conduza nesse Tadel nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos receber do Senhor, queremos ser ministrados por Ti. Renova e fortalece cada vida, a começar de mim, Senhor. Renova-nos e fortalece-nos em Ti, na unção do Teu poder, no Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos faz transbordar, nos faz, ó Deus, poder usufruir de tudo aquilo que Tu tens para nós. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode abrir aí o microfone e falar. Glória a Deus. Não, não. Amém, amém. Então, Glória a Deus. aleluia. Como está aí exposto, né, na sua tela, o tema do nosso Tadel hoje, nós encerramos aquela série Enraizados, né, onde nós vimos os lugares escondidos onde Deus nos desenvolve, né, que foi uma bênção. Semana que vem nós vamos começar uma outra série, né, que vai ser direcionada para você que é líder de célula, para você que é líder, né? E nós vamos estar iniciando uma série poderosa também, né? Nós estamos aqui, eu estou transmitindo esse Tadel direto da cidade de Campinas, São Paulo, da casa do meu sogro, né? A maioria sabe já que ele está internado, teve uma formação de um coágulo sanguíneo, né? E ele acabou indo para a cabeça e, graças a Deus, entupiu uma artéria que não comprometeu a vida dele, né? Então, Deus deu esse livramento, uma artéria ocular, ele perdeu a vista esquerda, né? Mas, para a glória do Senhor, hoje ele já começou a ver vultos do lado esquerdo, né? Isso é um sinal que a vista ela está se recuperando, e nós cremos no milagre do Senhor, né? Mas hoje ele está bem, está tomando uma medicação para não deixar coagular mais o sangue, e aí ele tem que todos os dias fazer exames para ver o efeito do remédio. Aí quando o exame tiver o índice lá satisfatório, aí ele vai ter alta. E ele já atingiu o índice hoje, para a glória do Senhor. Então, possivelmente amanhã ele terá alta. Então, continue orando pelo seu Sebastião, que Deus tem feito uma grande obra na vida dele e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém? Então, o tema que nós vamos tratar hoje no nosso treinamento avançado de líderes, né? Eu quero também dar as boas-vindas para você que está aí no YouTube, né, nos acompanhando. Tem pessoas aqui no Zoom, tem pessoas no YouTube. Então, muito obrigado pela sua presença e não esqueça de curtir. Se você não inscreveu-se ainda no canal, inscreva-se no canal, muito importante também, tá? Então, esse tema que nós vamos estar tratando hoje é um tema que nós sempre vamos tocar. Nós sempre vamos estar falando sobre ele, que é sobre família, sobre a nossa casa, né? E o que Deus ministrou ao meu coração é: tudo começa em família. Então, tudo começa em família. Eu tenho falado, né? Eu tenho repetido que o lugar mais importante da igreja é a sua casa, é a nossa casa, é o nosso lar. Ora, se o lugar mais importante da igreja é a minha casa, é o meu lar, uma igreja forte, uma igreja que cresce, uma igreja relevante,
que faz a diferença é uma igreja, essa igreja, ela começa sendo grande, sendo relevante, sendo poderosa na minha casa. Quando a minha casa, o meu lar, ele é um lar abençoado, a minha igreja vai ser abençoada. Quando a minha igreja é um lugar a minha casa é um lugar de cura, de restauração, a minha igreja vai ser um lugar de cura e restauração. Então, tudo começa em casa, né? Então, uma igreja em células é chamada a igreja nos lares. E nós precisamos entender a importância da nossa família é que o cristianismo nunca teve templos, né? Os 3 primeiros séculos da igreja, a igreja de Jesus nunca teve templo. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito, né? E as igrejas, e o ambiente onde a igreja aconteceu até o 3º século eram os lares, as casas. Você lê o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, as igrejas elas foram plantadas nas cidades, nos lares. Não existia templo, o cristianismo não tem templo, porque você é o templo do Espírito Santo, né? O templo hoje para nós é um lugar de reunião, mas quem é a igreja somos nós. O Espírito Santo não habita em lugares feitos por mãos humanas. O Espírito Santo habita em vidas restauradas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Por isso, a nossa vida espiritual, ela precisa acontecer na nossa casa. Nossa vida espiritual, ela precisa transbordar a partir da nossa casa, a partir do nosso lar, a partir dos relacionamentos familiares. Isso é imprescindível, isso é inegociável em uma igreja que deseja ser relevante, crescente, uma igreja que deseja impactar a cidade. Ela precisa ser uma igreja formada por famílias restauradas, por famílias, por lares que vivem não apenas de palavras, mas vivem de fato e de verdade uma vida verdadeira com Deus, um lar que é transformado, restaurado e renovado a cada dia pelo Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né, ou acompanhar a leitura em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, né, que será a base da nossa palavra nessa noite, né? Então, Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. A Bíblia diz assim: agora temam o Senhor e o sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluias. Glórias a Deus por essa palavra, né? Então, na nossa vida, nós passamos por muitos momentos decisivos. É normal. Você vai fechando um ciclo da sua vida, vai começando outros, e são momentos que exigem tomada de decisão. Vou ficar, vou mudar de cidade, vou mudar de emprego, né? Vou assumir uma nova responsabilidade, né? Então, muitas coisas acontecem e que são decisivas na nossa vida, né? E por que são decisivas? Porque nos vão conduzir para um outro rumo, que vão dar um novo rumo na nossa vida, né? E hoje em dia, né, com essa pandemia, nós temos ouvido muito falar de um novo normal. Você já ouviu essa expressão? Ah, o novo normal. Quando voltar, vai ser um novo normal. Por quê? Porque pressupõe que nada vai ser igual depois dessa pandemia. E isso foi dito muito, principalmente ali entre os meses de final de abril, maio, início de junho, né? Falou, o novo normal, o novo normal. Quando passar a pandemia, como é que vai ser esse novo normal e tal? E eu sempre olhei essa expressão de meio ressabiado, desconfiado. Por quê?
Porque não há nenhuma possibilidade de se viver algo novo, leia comigo, se não acontecer uma mudança real de atitude. Então, nós precisamos entender isso. Não vamos viver jamais algo novo se nós não mudarmos de atitude. Então, não é uma pandemia que irá mudar essa circunstância. Porque as coisas só vão mudar na minha vida se eu tiver atitudes diferentes. Isso aí é uma regra, isso aí é um princípio imutável. Né? Então, nada muda se você não muda. Né? Então, esse é um princípio que tem sido muito dito, tem sido até muito falado. Né? Você só vai... atitudes novas, coisas novas só acontecem a partir de atitudes novas. Se a gente não mudar, nada vai mudar. Né? E uma coisa assim que a gente detecta, que eu tenho detectado nesse tempo aí que nós estamos vivendo de pandemia, é que muitas pessoas, infelizmente, estão passando as limitações, os desafios, todas as dificuldades, todos os desafios que a pandemia trouxe, né, consigo, né? Mas sinalizam, essas pessoas estão passando pelas dificuldades, passando pelos desafios, mas estão sinalizando o quê? Que vão continuar sendo as mesmas pessoas. Né? E isso é terrível. Por quê? Porque se por um lado viver esse momento tem sido difícil para todos nós, tem sido desgastante, né? Tem sido desafiador mesmo, porque não é fácil. Mas se por um lado é isso, por outro lado, é um tempo que nós temos que utilizar para renovar, para mudar, para usufruir de transformações. Né? Então, quem não está fazendo isso, que está simplesmente vendo o tempo passar e não vivendo transformações na sua vida, está vivendo um lamentável desperdício de uma grande chance de renovação. Então, aí eu pergunto para você, como você está hoje enfrentando essa pandemia? Como você está hoje enfrentando a situação? Será que você tem usufruído desse momento para viver mudanças e transformações necessárias em várias áreas da sua vida? Ou será que simplesmente o tempo está passando, a pandemia deu um stop, um pause na vida, e daqui a pouco o play vai tocar de novo e não aconteceu nada, você continua a mesma pessoa? Né? Então, infelizmente, as nossas escolhas podem determinar se nós vamos aproveitar esse tempo para resetar a nossa vida. Né? Antigamente, nos computadores de mesa, tem um botão chamado reset. Às vezes o computador travava e você ia lá e apertava o reset. O que acontecia? Reiniciava. Né? Então, é uma oportunidade de nós vivermos reinícios. Né? E como você está aproveitando? Você está aproveitando a pandemia ou simplesmente é mais um evento e nada muda na sua vida, está tudo certo? Né? Todo ser humano tem a tendência de se adaptar ao mais seguro e ao confortável. É mais fácil dar desculpas e transferir a culpa, dar desculpas, transferir a culpa e manter o padrão de mediocridade. É muito mais fácil. Essa é uma tendência nossa. Por isso que nós talvez tenhamos essa tendência de alguns não estarem aproveitando a oportunidade da pandemia para fazer as mudanças necessárias, porque o ser humano tem essa característica. Nós queremos aquilo que é mais seguro, confortável, mas aquilo que é mais seguro e confortável muitas vezes não nos conduz ao crescimento que nós precisamos. Né? O seguro e o confortável não aceita desafios. O seguro e o confortável quer manter as coisas do mesmo jeito que estão. Né? Só que muitas vezes esse mesmo jeito é o jeito medíocre, é um padrão baixo, é um padrão ruim, pequeno, insuficiente.
Só que a gente se adapta para não se desgastar. Para não, muitas vezes, o que é pior, para não se enfrentar. Né? Para fugir de si mesmo. Só que para Jesus, essa conversa não cola. Para Jesus, essa conversa não cola mesmo. Vou até corrigir aqui que está errado. Espera aí. Essa conversa não cola, pastor. Para Jesus não cola. Sabe por quê? Porque ele nos conhece profundamente. E Jesus tem um projeto para nós. Um plano para a sua vida. Que é superior ao projeto que eu tenho para a minha vida. O plano de Deus para a minha vida é superior ao meu. Então, se eu quiser, se o meu plano é esconder numa caverna e ficar esperando o tempo passar, eu quero dizer para você, se esse é o meu plano, se esse é o seu plano, esse não é o plano de Deus para você. O plano de Deus para você é sair da caverna e enfrentar o que tem que ser enfrentado e vencer. E vencer, né? Aí eu pergunto para você, que opções nós temos quando decidimos seguir a Jesus? Será que nós podemos seguir a Jesus e viver do nosso jeito? Será que eu posso seguir a Jesus e desenvolver os meus planos particulares? Será que quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, lá em Lucas 15, 5, quando chamou e diz assim, ó, agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aí Pedro falou assim, não, pastor, Jesus, Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas o grande sonho da minha vida é ter uma fragata, né? É ter vários pesqueiros, vários barcos de pesca, todo mundo pescando para mim. Então aí o Senhor, aí eu vou ter uns 20 pescadores pescando para mim, trabalhando para mim, e aí eu sigo o Senhor, mas assim, o meu plano é esse aqui. Aí o Senhor abençoa o meu plano, tá? Porque aí eu vou seguir o Senhor. Será que é isso? Foi isso que aconteceu com Pedro? Não, a Bíblia diz que eles deixaram os barcos lá na praia. Sabe o que significa? Eles deixaram os projetos deles na praia e foram seguir o projeto de Jesus. Eles deixaram de viver como eles viviam e passaram a viver no padrão de Jesus. Então nós não temos opção. Nós somos chamados para viver conforme a vontade daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é muito sério. Mais uma vez eu bato na mesma tecla. Ter Jesus como Senhor não significa apenas ter um nome no hall de membros de uma igreja. Ter Jesus como Senhor não significa fazer parte de uma célula apenas, entregar seu dízimo. Não, tudo isso faz parte do seguir a Jesus. Mas não é. O seguir a Jesus, o ter Jesus como Senhor, significa fazer Jesus o grande comandante da sua vida. É fazer com que os planos dele prevaleçam sobre os nossos. Né? Então, não há espaço para nós desenvolvermos nossos planos particulares. Nós temos que desenvolver a vontade dele, porque a vontade dele é sempre melhor. É boa, é perfeita e é agradável. Então, nós lemos o texto em Josué capítulo 24, do 14 ao 15, onde Josué viveu um momento decisivo na vida dele. E qual foi esse momento? Josué estava no final do seu ministério. Ele já tinha entrado na Terra Prometida. E nesse momento que Josué declara essa palavra que nós lemos, né, ele está no final. Né? E ele pode olhar para trás e ver que ele foi um homem que serviu ao Senhor e cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Josué está agora, nos últimos capítulos do livro de Josué, conta o final da vida de Josué. E ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Ele foi discípulo de Moisés. Ele substituiu Moisés e conduziu o povo de Israel para tomar posse da promessa da terra prometida. Lá no início do livro de Josué, vocês conhecem muito bem o texto.
onde Deus fala, Josué, ser forte e corajoso, e eu te farei fazer esse povo tomar posse da terra prometida, dessa terra que eu prometi para Moisés, agora é você. E Josué, então, lidera o povo, assume a liderança e conduz esse povo, e ele constrói uma história, claro, sem aplacar a história de Moisés, pelo contrário, né? Tendo como base aquilo que Moisés construiu, Josué constrói essa nova história, né? Histórias de superação, de fé, de vitórias. Quantos exércitos foram, quantas guerras, batalhas foram vencidas, muralhas derrubadas, milagres aconteceram, né? Então, Josué, ele viveu, né, toda uma história na presença do Senhor, todo o projeto, todo o propósito de Deus para a vida dele, porque ele decidiu fazer da vida dele um instrumento nas mãos de Deus. E o Senhor o usou poderosamente, né? Ele não viveu para ele viveu para o Senhor, né? Agora, o tempo passou para ele, ele envelheceu, já estava no momento que ele estava se preparando para entregar tudo, né? Mas aquele jovem de caráter, comprometido com Deus, era o mesmo homem que estava proferindo essas palavras que nós lemos. O mesmo homem de Deus, o caráter, a fidelidade continua a mesma, né? Então nós lemos esse versículo, Josué está no momento da vida dele que ele está prestes a encerrar a sua carreira. O povo já foi assentado na terra, já aconteceram as conquistas e a terra prometida é uma realidade para o povo de Israel, né? Então surge esse momento decisivo. Por quê? Por que surge um novo momento decisivo? Porque encerrou um ciclo e ia iniciar outro. Qual ciclo? O ciclo da conquista. Encerrou. Agora vai continuar, vai iniciar um novo ciclo. O ciclo da consolidação da conquista. Só que tem um problema. Agora, o povo de Israel começa a ser influenciado pelos povos vizinhos. E esses povos vizinhos têm deuses, têm costumes diferentes. E muitas vezes esses costumes e esses deuses são totalmente abomináveis ao Senhor. Então Josué leva o povo para o vale de decisão, para um lugar de cheque. Ele coloca o povo em cheque. Olha, nós chegamos até aqui. Vocês viram o que Deus fez, o que Deus operou nesse tempo. Agora está diante de vocês a decisão. Vocês vão servir os deuses dos vizinhos, dos amorreus, dos heteus, dos heveus. Vocês vão servir os deuses que os pais, seus antepassados serviram no Egito. Ou vocês vão tomar a decisão aqui de servir ao Senhor. E aí Josué, com firmeza, com determinação, ele diz: vocês escolham já a quem vocês vão servir. E aí ele diz com contundência, com força, com firmeza: porém, eu e minha família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Contundência, intensidade. Essa foi a marca de Josué nesse momento. Queridos, em momentos decisivos, nós precisamos ter firmeza. Firmeza de propósito, firmeza de visão, firmeza de direção para onde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar. E o que Josué deixou claro para o povo de Israel, que onde ele queria ir, aonde ele estava enxergando, para onde ele apontava a visão, era um lugar onde ele serviria somente ao Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então foi um momento decisivo em que ele tomou uma atitude de permanecer na presença do Senhor. Então, a única opção que nós temos como servos e servas de Deus é servir ao Senhor com
integridade e fidelidade. Então, Josué nos inspira para isso. E quando eu falo de servir a Deus com integridade e fidelidade, nós estamos falando de servir a Deus com integridade e fidelidade a começar na nossa casa, a começar no nosso lar. Então nós temos que ter integridade e fidelidade. Integridade e fidelidade não faltaram para Josué e para a sua casa, porque era ele e a sua família. Líder de célula é você e sua casa. Líder de rede é você e sua casa. Igreja metodista é você e a sua casa. Porque a igreja começa a partir do seu lar. Você será bem-sucedido como líder de célula, como líder de rede, como membro de uma célula, como um fazedor de discípulos. Você será bem-sucedido se isso acontece a partir do seu lar, porque essa é a vontade de Deus. É ali que a bênção de Deus começa. E nós precisamos que a nossa casa seja uma fonte de integridade e fidelidade. Integridade e fidelidade nos falam de algo que só pode acontecer de maneira completa, ou seja, alcançando todas as áreas da nossa vida. Então, integridade fala de inteireza, de completude, de algo que é completo. E fidelidade fala que jamais será abandonado. Jamais você tomará outro rumo. Né? Você vai fazer diferente daquilo. Você absorve os princípios da palavra. Você absorve o ensinamento de Jesus. E você nunca vai se afastar deles. Você jamais vai abandonar esses princípios. Isso chama-se fidelidade. Integridade e fidelidade são fundamentais para que a nossa casa seja esse lugar, esse ambiente que vai gerar uma igreja poderosa, capaz de ser relevante no mundo, de transformar e restaurar vidas de uma maneira profunda e verdadeira. Né? Então, isso nós precisamos viver de uma maneira intensa, em todo tempo, sem negociar. Né? É o nosso chamado. Tudo que se refere à nossa família deve estar completamente submetido à vontade de Deus. Nós não podemos negociar com padrões mundanos. Não podemos. Eu quero que você repete isso comigo. Não precisa abrir o vídeo. Não podemos negociar com padrões mundanos. Amém? Não podemos. A nossa casa precisa ser tocada, precisa ser gerida com os princípios do Senhor, os princípios da palavra. Né? Então, Josué olhou para o lado e viu a influência de outros povos, trazendo deuses estranhos, trazendo costumes diferentes, sacrifícios humanos, prostituição, uma série de costumes abomináveis ao Senhor. E ele disse: não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu e você hoje, como homens e mulheres de Deus, como líderes de família, né? Você que é líder de família, você que é um marido, você que é uma esposa, você que lidera uma família, você precisa zelar pela integridade e fidelidade do seu lar, em todas as áreas. E você não pode abandonar os princípios da palavra, os princípios que o Senhor estabeleceu para que a nossa casa seja uma casa abençoada. Né? Josué sabia que era necessário uma atitude firme, sem concessões. Nós não podemos abrir mão. Tem uma historinha, né? Eu acredito que eu já tenha contado aqui, mas vale a pena repetir. Né? Não é uma história real, é uma ilustração. Né? Então dizem que essa história conta que uma pessoa, um homem, o diabo morava na casa dele. E a casa dele era como se fosse uma casa do terror. Imunda, fedendo a carniça, cheia de cadáveres, escura, sabe, um mau cheiro,
feia, horripilante, porque o diabo estava lá dentro, né? E ele vivia uma vida destruída, né? Doente, com tudo de mal que podia acontecer. Um dia ele ouve a palavra e se converte. E naquele momento, ele, na autoridade do nome de Jesus, ele expulsou o diabo da casa dele. Aí veio os anjos do Senhor, limparam tudo, aquela casa que parecia um circo de horrores, virou uma mansão linda, uma coisa linda, branca, aqueles móveis lindos, aquela casa linda de paz, de alegria, de mover de Deus, aquela coisa linda, aquele homem saudável, restaurado. Aí, de repente, bate alguém na porta dele. Aí era o diabo. Ah, deixa eu voltar para sua casa. Aí ele bateu a porta na cara do diabo e falou: você não volta aqui nunca. Sai daqui. E aí o diabo de novo tentou, foi lá, bateu na porta de novo no outro dia. E ele deu com a cara do diabo de novo. E durante dias, semanas, meses, anos, a mesma coisa. O diabo continuava batendo na porta. Todo dia o diabo vem. Todo dia vem as tentações. Todo dia vem o pecado e nos chama, né? E aí um dia esse homem já não aguentando mais o diabo, aí o diabo falou: não, não faz assim, não deixa. Eu queria só um pontinho numa parede para você me dar. Você me dá um pontinho, você não precisa me dar mais nada, dá um pontinho na sua parede. Aí ele pegou e falou assim: ah, diabo, um pontinho nessa parede não tem problema não. Vai lá, fica com esse pontinho para você. Aí ele saiu, quando ele voltou, a casa dele estava imunda de novo, estava pior do que antes. Por quê? Porque o diabo, naquele pontinho, pregou um prego e pendurou um cadáver. E aquele cadáver apodrecido atraiu rato, inseto, tudo, e apodreceu a casa dele. E ficou muito pior do que estava. Então, qual que é o moral dessa história? Não se dá para o diabo nem um pontinho na parede da nossa casa. E é isso que o nosso querido Josué estava tentando passar para o povo de Israel naquele momento decisivo. Não se dá nenhum pontinho para Satanás. Não se dá nenhum pontinho para Satanás através do celular, através da internet, através de nada. Não se pode dar espaços para o diabo na nossa casa. Nós temos que ser vigilantes. Né? Nós estamos vivendo um tempo hoje em que o modelo do inferno tenta nos seduzir. Ou seja, todo dia o diabo, de várias maneiras, está batendo na porta da sua casa e pedindo um pontinho na parede. E nós precisamos ter firmeza para dizer não. Eu quero que você repita comigo aí na sua casa, sem precisar abrir o microfone. Diga não. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande de dizer não, mas em nome de Jesus, vai sair da sua boca não, e você vai recusar todas as seduções do inimigo em nome de Jesus. Por quê? A palavra diz que ele não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu vacilei, eu sou fraco. Você é fraco porque você quer ser fraco. Porque ele não tem te dado o espírito de covardia. Ele não tem te dado o espírito de fraqueza. O espírito que habita na sua vida, que foi outorgado quando você aceitou Jesus Cristo, esse Espírito Santo está dizendo por meio da palavra que ele ministrou na sua vida poder. Portanto, fraqueza não é mais desculpa. Então, nós precisamos nos posicionar com firmeza, porque ele tem nos dado poder para vencer o diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Josué está dizendo para o povo de Israel: Israel, proteja a sua casa. Diga não, seja firme, sirva somente ao Senhor. O padrão da Bíblia na nossa família deve ser a única opção. A única opção. Eu já contei para você que quando eu fiz 18 anos de idade, meu pai disse: você fez 18 anos de idade? Nossa, você é de maior, não é? Nada muda. Aqui em casa tem horário para sair e tem horário para chegar. Se não chegar no horário, fica de fora. Foi isso. Sabe o que é isso? Firmeza. Firmeza. Sabe
Quando eu via que eu ia atrasar um pouco do horário que meu pai determinava, eu ligava antes, ó pai, aconteceu isso e isso, eu tô chegando, vou chegar 15 minutos mais tarde, chegar meia hora mais tarde. Meu pai fala, tudo bem, beleza, pode chegar que eu abro para você. Entende? Então, detalhes que fazem a diferença, firmeza. Pai e mãe, você precisa ser firme. Você não pode simplesmente deixar que a sua casa seja invadida pelos pontinhos de Satanás. Em nome de Jesus. Né? Atente para isso. Nossa família, um dos ambientes fundamentais da família é o relacionamento conjugal. Então, marido e mulher devem estar integralmente dependendo do Senhor. Porque você, marido, você, esposa, vocês receberam uma incumbência de tocar essa família, de tocar esse lar. O marido tem o papel de liderar, a mulher tem o papel de ser idônea, auxiliadora do marido. Então, vocês dois são gerentes dessa casa. E é você, marido, e é você, mulher, que devem zelar pelo altar de Deus no seu lar, na sua casa. Não espere dos filhos. Eles não têm essa responsabilidade. Quem tem a responsabilidade de zelar pela vida espiritual do lar é você, casal. É você, pai. É você, mãe. É vocês que têm que criar um ambiente para oração. É vocês que têm que criar um ambiente para a leitura da palavra. É vocês que têm que criar um ambiente para que o Espírito Santo se mova no seu lar. E tudo começa na dependência do Senhor por meio de uma vida de oração e intimidade. Olha só, desavenças, brigas, agressões e toda sorte de disfunções nos relacionamentos que ferem e adoecem estão calçados na carnalidade. E por que nós somos carnais dentro da nossa casa? Porque nós não levamos a presença de Deus para dentro do nosso lar. Porque, casal, nós não levamos a presença de Deus para dentro do nosso quarto. Muitas vezes os filhos não desenvolvem intimidade com Deus, sabe por quê? Porque você, pai e mãe, não desenvolveu. Aí você quer que seu filho tenha vida com Deus. Ele precisa te ver orando. Ele precisa te ver ajoelhado, buscando a presença de Deus. Ele precisa ver que Deus é um recurso presente na sua vida, homem de Deus, mulher de Deus. Ele precisa ver que a presença de Deus na sua vida, quando você ora, faz a diferença na sua maneira de falar, na sua maneira de gerir os problemas, na maneira que você enfrenta as suas crises. Tudo isso, ela vai ser controlado pelo Espírito Santo à medida que você busca a presença do Senhor. Gálatas 5,16, você conhece de cor. Se não conhece, deveria, porque tem sido exaustivamente repetido. Por isso digo, vivam pelo Espírito, ou andem no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você hoje, eu estou desanimado, estou abatido. Você não está desanimado, abatido, você está carnal. E você está carnal porque você quebrou o princípio de buscar a presença de Deus. Aí você vai ter conflito com seu marido, aí você vai ter conflito com a sua esposa, você não vai aguentar mais. Sabe por quê? Porque você não tem o recurso do Espírito. Você não tem o recurso da presença de Deus. Ele não está envolvido no dia a dia. As suas emoções não estão sendo geridas por ele, estão sendo geridas pelas suas disfunções herdadas dos seus familiares disfuncionais. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Nenhuma carne vai querer orar e buscar Deus. O Espírito, a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então, se você agir carnalmente, se você substituir o altar de Deus pelo altar da sua carnalidade e começar a satisfazer o desejo da sua carne, você vai se afastar da presença de Deus. E a consequência disso é que você vai voltar para um estado pior. E aí não tem casamento que aguente. Não é culpa da esposa, não. Ela pode ser a tranqueira que for, não é culpa do marido, não. Pode ser a tranqueira que for. A responsabilidade é sua. Porque você conhece o Senhor. E você tem que perseverar na presença dele. Quer vencer suas carnalidades?
seus ciclos de derrota, que você melhora um pouquinho, depois volta a rodar e volta para o chiqueiro, você tem que perseverar na presença de Deus. Tem outro segredo, pastor? Não tem. Não tem. Não tem explicar assim? Não, pastor, porque não. Larga de dar desculpa. Larga de dar desculpa. Quer viver o novo? Quer viver um novo normal para a sua vida? Então mude de atitude. Porque só as circunstâncias só mudam de atitude. Não há outra opção, está em letras garrafais. Quem deseja vencer a carne precisa andar no espírito. E você não anda no espírito entrando num grupo de WhatsApp, ficando lá conversando potoca. Você não anda no espírito gastando 90% do seu tempo disponível com rede social. Nada contra a rede social, queridos. Eu uso. E se a gente souber usar, isso é benéfico profissionalmente, espiritualmente, ministerialmente, para distração, distração no sentido de bom da palavra, para você se divertir, porque diversão faz parte. Mas tudo que é exagerado rouba o nosso tempo, e roubou o nosso tempo, aí já nos domina, aí faz mal. Aí nós estamos satisfazendo a nossa carne, não suprindo uma necessidade legítima que temos. Não interessa o quão problemático seja o seu cônjuge ou seus filhos, não interessa. Não temos a liberdade de sermos carnais pela carnalidade do outro. Ah, porque o meu marido me inferniza, meu marido, ele explora, ele bate em mim até eu explodir. Aí você, não, então eu tenho desculpa para explodir, porque me pirraçam até o nível último, e aí eu não aguento, eu explodo. Queridos, essa desculpinha para Jesus não cola. Entendeu? A carnalidade do outro não é desculpa para a sua carnalidade, não. O outro está agindo carnalmente, você tem que agir no espírito. O outro está agindo tolamente, você tem que agir com sabedoria, porque ele não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, equilíbrio e amor. A única alternativa que nós temos é viver pelo espírito, é andar no espírito. Para de dar desculpa, em nome de Jesus. O meu marido é uma encrenca. E você é uma bênção? O fato dele ser uma encrenca não dá direito de você ser outra, não. Você tem que ser uma bênção. Deus chamou Abraão, olha, Abraão, sê tu uma bênção. Eu quero dizer para você, homem de Deus, mulher de Deus, sê tu uma bênção. Assuste o seu cônjuge com a sua mudança. Assuste o seu cônjuge com a sua transformação. Em nome de Jesus. É na presença de Deus que somos equilibrados e renovados. Na presença dele. Quando nós estamos na presença de Jesus, ele nos equilibra, ele nos renova. Sabe aquilo que fica nos atormentando, pessoa que fica ansiosa, inquieta, quando ela tem uma vida no altar, ela é equilibrada pelo Senhor. Ela é renovada, então ela não tem ansiedade. Ela lança sobre o Senhor as ansiedades, e ele cuida, e você vive sob o cuidado de Deus. Quanto mais próximo do Senhor, mais usufruímos de suas qualidades e mais seremos transformados por Ele. Não é apenas você receber a bênção de uma paz. É claro, na presença do Senhor é paz, é equilíbrio, é alegria, é tudo isso. Mas Ele também nos transforma. Ele nos dá refrigério, mas ele transforma o nosso íntimo, ele transforma o nosso caráter na presença dele. É preciso ter clareza que para que isso aconteça, nós temos que investir tempo e energia. Você tem que investir. Não vai acontecer de graça. Não vai cair do céu. Quem caiu do céu foi Lúcifer. As coisas de Deus são conquistadas. Agora, nós temos que tomar atitude, nós temos que investir. Se você não investir tempo com Deus, não vai ter. Se você não se esforçar para que isso aconteça, não vai ter.
Vida financeira, vida íntima, vida espiritual, ministerial, são diretamente proporcionais ao controle do Espírito Santo da nossa vida. Então, quanto mais eu sou controlado pelo Espírito Santo, mais eu vou ter uma vida financeira abençoada, mais a minha vida íntima no meu casamento vai ser abençoada, mais a minha vida espiritual vai crescer, mais o meu ministério vai frutificar, mais eu serei um melhor líder de célula, eu serei um discípulo, eu vou fazer discípulos, eu vou influenciar pessoas, tudo que Deus colocar na minha mão prosperará e dará o fruto na estação apropriada. Por quê? Porque eu invisto tempo e energia na presença de Deus. Quanto mais próximo dele, mais parecido com ele. E sabe por onde tudo isso começa? Sabe por onde? Olha para o seu marido e fala para assim, ó, começa por mim. Começa por você. Não é pela pessoa que está do seu lado, não. É por você. E esse dedão está apontado para você. Não olha para o lado. Não cutuca ninguém. É para você. Começa em você. A mudança que você deseja e cobra de Deus no seu cônjuge, você cobra de Deus. Ah, Deus, muda minha esposa. Ah, Deus, meu marido não muda. Você está cobrando de Deus para Deus mudar. Cobrando, não intercedendo. Cobrando. Você sabe muito bem o que você faz. Sabe onde começa essa mudança? Começa na sua vida. Começa em você. Quem muda é o Espírito Santo. E ele vai te mudar e ele vai inspirar a sua casa a viver em um ambiente de constante transformação. Porque se eu estou sendo transformado pela ação do Espírito Santo na minha vida, as pessoas vão ver as minhas mudanças. As pessoas vão ver o que Deus está fazendo comigo. Porque dentro da minha casa as pessoas sabem quem eu sou. Sabe da minha explosividade. Sabe das minhas fraquezas. Sabe da minha agressividade. Sabe das minhas mentiras. Dentro da minha casa todo mundo sabe. Aí quando começa a ver em mim mudanças, aí eles começam a se inspirar. Poxa, que surpresa, eu estou aqui, estou surpreso com meu pai. Nossa, minha mãe está me surpreendendo. Nossa, meu filho é outro. Por quê? Porque ao invés de olhar para o outro, para o lado, ele está olhando para dentro de si. E quando a gente começa a olhar para nós e falar, Senhor, eu sou o miserável homem, sou essa miserável mulher que precisa ser mudando, que precisa ser transformada. E começa a mudar. E a mudança começa a inspirar as pessoas. Vou dizer uma coisa para você. Você pode até achar ruim, mas os nossos lares são tóxicos. Sabe por que são tóxicos? Porque adoecem as pessoas. Nós vivemos em lares tóxicos, fomos criados em lares tóxicos, que nos adoeceram emocionalmente, que criaram em nós padrões, e nós reproduzimos isso. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos dando um basta nessa toxicidade. Nós estamos dando um basta nessa produção de influência. E não é por causa de um vírus ou um gás venenoso, e sim por causa das nossas enfermidades emocionais não tratadas. O que faz do nosso lar ser um lar tóxico, ou seja, que produz enfermidade nas pessoas que fazem parte da nossa família, são as nossas próprias enfermidades não tratadas. Agora, quando eu estou na presença do Espírito Santo, eu tenho as minhas enfermidades, mas elas estão tratadas. Eu estou medicado pela presença do Espírito Santo, pelo poder, pela unção de Deus, estou medicado. Então os sintomas diminuem. Então as explosividades, as agressividades, os defeitos diminuem. Por quê? Porque eu estou medicado. Eu ainda sou doente, eu não alcancei ainda. Mas eu tenho um alvo, e eu deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E eu não deixo de tomar o remédio. E qual que é o remédio? Cadê o remédio? O remédio é andar no Espírito. O remédio é a vida de oração e intimidade. Meu querido, minha querida, homem de Deus, mulher de Deus, o clamor de Josué ainda ecoa intensamente hoje. O grito que Josué teve lá no passado, eu e minha casa,
ainda está ecoando, o Espírito Santo está reverberando, está trazendo novamente esse grito, essa posição, essa firmeza de Josué para a minha vida e para você, para a sua vida hoje. E a pergunta que está aqui, ela é muito forte. Qual atitude que você tomará em relação à sua casa? Qual é a atitude que você tomará em relação a você mesmo? Porque a sua casa vai mudar se você mudar. A sua esposa vai mudar se você mudar. Você, a sua mulher o seu marido vai mudar se você mudar. Como você tem aproveitado a oportunidade. No momento decisivo da vida de Josué, Josué foi firme. Josué não vacilou, ele se posicionou. A única opção que Deus espera de mim e de você é crer e confiar. Crer e confiar. A entrega decisiva de toda a sua casa nas mãos de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos íntegros e fiéis aos valores e os princípios da palavra dele. Nós precisamos, queridos, como igreja, de lares que se movam pela fé. Nós precisamos que a nossa casa usufrua dos recursos sobrenaturais. A sua casa tem usufruído da providência sobrenatural de Deus? Você acha que você tem vivido isso da maneira com que você poderia viver? Será que a sua casa tem colhido no sobrenatural de Deus? Sabe, essa é uma pergunta que cabe a mim e você responder aí. Nós somos chamados para mover, a nossa casa precisa mover em fé. O recurso sobrenatural, a interferência sobrenatural de Deus está disponível. É graça. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Tudo que o seu lar precisa, tudo que a sua família precisa, tudo que você precisa para viver um ambiente de transformação, de crescimento, de restauração, de inspiração, tudo ele já providenciou, já te foi dado. Basta você colher na fonte. Então, meu irmão, minha irmã, líder que o Senhor tem levantado, às vezes você não é um líder de célula, um líder de rede, mas você é um líder porque você foi chamado para fazer discípulos, para influenciar vidas. E liderança é influência. E se você olhar na Bíblia, não tem. A Bíblia não obriga ninguém a ser um líder de célula, mas a Bíblia diz que nós temos todos fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Então eu preciso fazer que a minha casa seja uma casa restaurada. Eu preciso que a minha casa seja uma fonte de águas vivas. Eu preciso que minha casa seja um referencial da presença de Deus. Eu preciso transbordar isso, porque quando isso acontece, eu transbordo isso no meu vizinho, eu transbordo isso na minha família, eu transbordo isso nas pessoas que convivem no meu trabalho, na faculdade, na escola. Eu faço discípulos, que as pessoas se inspiram na minha vida. E Deus está te chamando para isso, em nome de Jesus. O mundo precisa de uma igreja relevante. E para que essa igreja seja relevante, a sua liderança tem que ser relevante. E para que essa liderança seja relevante, essa liderança tem que ser formada por lares, por casas, por lares que sejam relevantes e que vivam plenamente a integridade e a fidelidade da palavra de Deus. Lares que inspiram outros lares, pessoas que inspiram a outros por causa da presença do Espírito Santo, da vida de intimidade com Deus. Usufruem pela fé do sobrenatural e vivem uma vida extraordinária na presença de Deus. Quero convidar você a colocar diante do Senhor o seu coração agora. Você fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Coloca diante de Deus a sua vida. Agora, em nome de Jesus. Peça que o Senhor esteja agora movendo em você de maneira tal que você tenha clareza de como está a sua casa hoje. Nós estamos vivendo momentos decisivos como igreja, momentos em que Deus quer nos levar para um novo nível,
um nível de crescimento, um nível de santidade, um nível de poder de Deus. Mas nós temos, tudo isso começa a partir da nossa casa, do nosso lar. Começa através de você, marido, de você, esposa, de você, pai, de você, mãe, de você, filho. Da sua disposição em erguer um altar consistente na sua casa e ver o mover de Deus trazer mudança, transformação e cura. E essa transformação e cura, ela refletir nas demais áreas da sua vida. Às vezes você é um líder de célula que está cansado. Eu estou pensando, acabou isso aqui, eu vou entregar minha célula. Porque eu estou cansado, porque isso, porque aquilo. Seja sincero com você mesmo. Você não está cansado, não. O seu problema é que você não busca mais na fonte. O seu problema é que você não está movendo a sua vida pela fé. Você está movendo pela carne. Entende? E o que o Senhor está te chamando nessa noite é você realinhar o seu propósito, a sua vida. É você tomar uma atitude como Josué. Ser firme, largar de esse altos e baixos, sabe? E olhar para o alvo e se posicionar e caminhar. Eu quero terminar orando antes de orar. A palavra que Deus falou para Moisés. Moisés foi reclamar. Senhor, o povo está reclamando porque o exército do faraó vai nos pegar aqui e o mar vermelho está... Deus falou assim, cala a boca, Moisés. Não te mandei eu? Diga ao povo que marche. O Senhor está dizendo para você hoje, líder, homem de Deus, mulher de Deus, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que Deus tirou das trevas, do lamaçal do pecado. Marche, em nome de Jesus, marche. A sua casa, marche como pai, marche como mãe, marche como marido e mulher de Deus. E se aproprie, em nome de Jesus, das maravilhas, do sobrenatural, da providência poderosa do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu coloco agora cada família que está conectada, cada pessoa que está aqui, Senhor, participando dessa transmissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo começa na nossa casa, Senhor, porque a nossa casa é o lugar onde nós somos nós de verdade, é onde o Senhor quer nos transformar como marido, como esposa, como filhos, como pais e mães. É ali, Senhor, onde transborda a tua cabeça. E então todas as áreas da nossa vida serão transformadas. E eu peço, Senhor, esteja movendo agora o sobrenatural, visitando essa casa, visitando esse pai, essa mãe, esse marido, essa esposa. Pai, abrindo os olhos espirituais, revelando aquilo que está miserável, aquilo que está sujo, e que nessa noite nós possamos nos apropriar do renovo, da limpeza, do bálsamo, da cura, da restauração do Senhor para a nossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entra agora com providência, Espírito Santo. Entra agora com providência e vai operando, vai ministrando com poder. Em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, age agora nesses lares, age na vida desses líderes, opera com poder em cada família, em cada casa. Visita, Senhor, para a glória do teu nome. Nós queremos dizer que nós dependemos de ti. Perdoa os nossos pecados, a palavra de murmuração, perdoa quando nós temos dado lugar à nossa carne. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos realinhar contigo nessa noite. Nós queremos, Senhor, ajustar a nossa vida à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós renunciamos e rejeitamos as mentiras do diabo, as travas de Satanás colocadas nas nossas mentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu rejeito e renuncio na minha vida, na minha casa, em tudo que eu tenho e que eu sou, e me aproprio do novo de Deus para mim, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Eu declaro em nome de Jesus que a sua vida está destravada. Eu declaro em nome de Jesus que você está fora do atoleiro. Eu declaro em nome de Jesus que você está agora pela fé. Você está caminhando em passos largos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo grilhão foi quebrado. Em nome de Jesus. Receba, porque você é livre em nome de Jesus. Aleluias.
Glórias a Deus. Amém? Você pode abrir o seu microfone. Deus. Pode dizer um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus, um aleluia daqueles bem dado. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Verdade. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe você. Quinta-feira, nossas células. Procure o link do líder de sua rede, o líder de célula. Né? A sua célula vai ser uma bênção, uma palavra poderosa para a sua vida. E você pode... Eu quero você na sua célula, hein? Vou te visitar. Tá bom? Quinta-feira, sábado, nosso 19 horas. Se inscreva no número da igreja que o César vai falar aí, o novo número da igreja. César, qual que é mesmo? 3422 3948. Coloca aí no chat para nós, 3422. Vou colocar agora. 88? Você se inscreve ou no culto de sábado. 3422 3948. Muito bem, bênção demais, graças a Deus. Então, sábado, 19 horas e domingo, 19 horas, 3422-3948. Tá bom? Deus abençoe você, tenha um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Continue orando por nós, pelo meu sogro, pelo seu Sebastião, né? Os médicos disseram que ele tinha perdido totalmente a vista e hoje ele já começou a ver um vultozinho. Ele passou o dedo assim no lado esquerdo e começou a ver um vulto. Aí ele colocou 2 dedos, viu que era 2 coisas. Não viu que era dedo, mas era 2 coisas. Então quer dizer que a vista dele já voltou alguma coisa, já está vendo um vulto, né? Então nós queremos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, né? Amém? Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos, todas, né? Se você não foi lá no YouTube, vai lá no YouTube, curte. Se você está aí no YouTube, inscreva-se no nosso canal, né? Muito importante. Vamos chegar junto a 600 inscritos, né? Vai ser uma bênção, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você, fique na paz.